iniciando o estudo do livro 3 do Código de Processo Penal, que trata das nulidades e dos recursos em geral. Iniciando pelo título 1, o artigo 563 traz o seguinte texto: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nulidade é a sanção estabelecida judicialmente ante a inobservância de norma processual que enseje prejuízo real ou presumido a direito das partes ou interessados no processo. As nulidades, conforme a classificação doutrinária muito adotada, podem ser nulidade absoluta e nulidade relativa. Nulidade absoluta são reconhecidas pelo magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, sendo dispensada a demonstração do prejuízo que já é presumido. Além disto, a nulidade absoluta não é passível de convalescimento. Já a nulidade relativa, de regra, é decretada pelo juiz em caso de requerimento das partes em momento oportuno, devendo demonstrar a ocorrência de prejuízo e admitem sanatória. Então, vamos recapitular. Nulidade absoluta, segundo classificação doutrinária, é reconhecida de ofício ou a requerimento e é dispensada a demonstração de prejuízo. Já a nulidade relativa, em regra, é reconhecida após o requerimento das partes e necessita também ser demonstrado o prejuízo. Um exemplo bastante significativo das nulidades absoluta e relativa está plasmado no enunciado 523 do Supremo Tribunal Federal, que diz, esse é o texto da súmula 523, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo, no caso, se houver prova de prejuízo para o réu. Novamente, relendo o texto da súmula 523 do STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Veja, essa clássica distinção entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa ainda é muito adotada pela nossa doutrina, contudo, já não encontra mais amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem exigido a efetiva demonstração do prejuízo para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja absoluta ou relativa. Isso com base no princípio do pas de nullité sangrier, que exige a demonstração do prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato. Seja essa nulidade relativa, seja essa nulidade absoluta, com o princípio do pas de nullité sangrier, não há nulidade sem prejuízo, deve ser demonstrado o prejuízo concreto para que seja declarada a nulidade. O STF, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, uma decisão de 2014, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, traz para nós o seguinte enunciado. O princípio do pas de nullité sangrier exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige sempre que possível a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício.